nesta data, foi submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri de Planalto a denunciada Alexandra Salete Dolgokenski, a qual foi imputada a prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Realizado o julgamento, nessa data, os jurados decidiram o seguinte: afirmaram a materialidade dos fatos e a autoria, não absolveram a ré. Quanto ao homicídio, reconheceram a incidência das qualificadoras do motivo torpe, motivo fútil, do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Isso posto, o Tribunal do Júri da Comarca de Planalto condena a ré Alexandra Salete Dolgokenski, qualificada nos autos, como incursa no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4 e parágrafo 4º, segunda parte, combinado com o artigo 61, inciso 2, a linha E, todos do Código Penal, e com incidência do artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072, de 90. Artigo 211, com as agravantes do artigo 61, inciso 2, alíneas B e H, todos do Código Penal. Artigo 299, com a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha B, todos do Código Penal, e fraude processual, artigo 347 do Código Penal. Decidida, pois, a tipificação da conduta da ré, passo a aplicar-lhe a sanção merecida de acordo com o disposto no artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal e do artigo 59 do Código Penal. Homicídio. No caso, os jurados reconheceram a incidência de 4 qualificadoras, quais sejam motivo torpe, motivo fútil, meio cruel, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a causa de aumento em razão do crime ter sido praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Assim, a qualificadora de motivo torpe será utilizada para indicar o tipo qualificado, as demais como agravantes. A culpabilidade como fundamento... Neste momento, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovação da conduta, ou seja, aprecia-se o menor ou maior grau de censura do comportamento da pessoa acusada, que no caso excede ao normal. Com efeito, a conduta de vestir o corpo do filho com a mesma roupa que ele estava no dia anterior, atentar para ocultar também o par de chinelo e os óculos, e depois dizer que ele havia levado consigo R$200 que estavam dentro da Bíblia, revela que a acusada agiu com frieza, pensando nos mínimos detalhes, com o objetivo de eximir-se da responsabilidade. Nas 3 oportunidades em que foi formalmente ouvida, antes de indicar a localização do corpo, nos dias 15/5, 16/5 e 25/5, não apenas sustentou a versão do desaparecimento, mas também, e de forma sutil, tentou incriminar outras pessoas, inclusive seu irmão. Após matar e ocultar o corpo e comunicar à autoridade policial o desaparecimento do filho, fez o uso de redes sociais e dos meios de comunicação para fazer apelos e mobilizar a sociedade na busca de Rafael, quando sabia que ele estava morto e o corpo a poucos metros de sua casa. A acusada não possui antecedentes criminais. A conduta social da acusada é presumidamente normal. A personalidade, que se refere aos aspectos morais e psicológicos e a conduta, e resulta da análise do seu perfil subjetivo, cujo objetivo é aferir a existência de caráter voltado à prática de infrações penais. A análise independe de perícia e deve ser realizada de acordo com o livre convencimento motivado, com base nos elementos probatórios constantes nos autos. No presente caso, se revela normal. Os motivos e as circunstâncias do crime constituem agravantes e serão valorados na segunda fase. As consequências são as próprias da ação praticada e se constitui causa de aumento. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do fato.
atentando para os critérios já expostos e atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e considerando a existência de uma circunstância negativa, aumenta a pena base na proporção de 1/6, fixando em 14 anos de reclusão. Segunda fase, os jurados reconheceram que o crime foi cometido por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, as quais são circunstâncias qualificadoras e também agravantes, previstas no artigo 61, inciso 2, a linha C e D do Código Penal. Outro sim, a vítima Rafael era filho da acusada, incidindo a agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal. Nesta fase, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução da pena em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. Sendo assim, considerando a incidência de 3 agravantes, aumenta a pena base em 1/6 para cada uma delas, fixando a pena intermediária em 21 anos. Terceira fase, a vítima Rafael contava com 11 anos de idade na data do fato, incidindo a majorante previsto no artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal, que determina um aumento em 1/3. Assim, fixo a pena definitiva para o homicídio em 28 anos de reclusão. Ocultação de cadáver. Na primeira fase, não há circunstâncias negativas, motivo pelo qual fixo a pena base em 1 ano de reclusão. Na segunda fase, Rafael era filho da acusada e contava com 11 anos de idade na data do fato. Demais disso, o crime foi cometido para assegurar a impunidade do crime de homicídio, incidindo as agravantes previstas no artigo 61, inciso 2, B, E e H do Código Penal. Outro sim, a acusada confessou a prática deste crime, motivo pelo qual incidente a atenuante de confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Assim, considerando a existência de 3 agravantes não preponderantes e uma atenuante preponderante, aumenta a pena base em 1/6, fixando a pena intermediária em 1 ano e 2 meses de reclusão. Terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas, fixo a pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão. Na espécie, incide a pena de multa cumulativa, que, levando em consideração as circunstâncias acima examinadas, fixo em 10 dias multas, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo nacional, na data do fato, tendo em vista as informações acerca da capacidade econômica da ré existente nos autos. Valor a ser corrigido monetariamente quando do efetivo pagamento. Quanto ao crime de falsidade ideológica, não há circunstâncias negativas na primeira fase, motivo pelo qual fixo a pena base em 1 ano de reclusão. O crime foi cometido para assegurar a impunidade do crime de homicídio, incidindo a agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha B do Código Penal. Outro sim, a acusada confessou a prática desse crime, motivo pelo qual o incidente atenuante de confissão espontânea, previsto no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Assim, considerando a existência de uma agravante simples e uma atenuante preponderante, faça a compensação entre ambas e mantenha a pena intermediária em 1 ano de reclusão. Terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas e fixo a pena definitiva em 1 ano de reclusão. Pena de multa, que na espécie está prevista como cumulativa, que, levando em consideração as circunstâncias acima examinadas, fixo em 10 dias multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo nacional na data do fato. Fraude processual. Como o processo ainda não havia iniciado, as penas são aplicadas em dobro. Na primeira fase, não há circunstâncias negativas
e atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e considerando a inexistência de circunstâncias negativas, fixo a pena base em 6 meses de detenção. Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição a considerar, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 6 meses de detenção. Pena de multa está prevista de forma cumulativa, vai fixada também em 10 dias multas, também no valor de 1/30 do salário mínimo. Concurso material, verificado o concurso material entre os crimes, as penas devem ser somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal, resultando em 30 anos e 2 meses de reclusão e 6 meses de detenção, e 30 dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo nacional na data do fato. Regime de cumprimento. Considerando a quantidade da pena aplicada, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, acima analisadas, e o fato da ré estar presa há 968 dias, fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. Em atenção ao artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, registro que a detração do tempo em que a réa Alexandra permaneceu presa preventivamente, 968 dias, não altera o regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que, mesmo após a subtração de tal período, ainda permanece pena maior que 8 anos. Além disso, o regime inicial fechado justifica-se pela incidência do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072 de 90. Não é cabível a suspensão da pena privativa de liberdade e nem a substituição. Diante da ausência de pedido expresso na denúncia ou manifestação manifestação do assistente da acusação, deixo de fixar valor mínimo de reparação dos danos. Permanecem íntegros os fundamentos expostos na decisão do evento 1174, proferida no dia 2 de dezembro de 2022, ou seja, há pouco mais de 30 dias, as quais são reforçadas pela condenação proferida pelo corpo de jurados nesta data, motivo pelo qual mantenho a prisão preventiva da ré. Provimentos finais. Após o trânsito em julgado da sentença, forme-se o PEC definitivo e, por hora, forme-se o PEC provisório encaminhando-se ao juízo da execução. Inclua-se o nome da ré no rol dos culpados, preencha-se o BIE, comunique-se à Justiça Eleitoral. Ainda, considerando que o telefone celular de Rodrigo já foi devolvido logo após a extração dos dados e de que o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso do Ministério Público para manutenção da apreensão dos aparelhos de Rafael e Alexandra até o final do julgamento pelo Tribunal do Júri, o que ocorreu nesta data, determina a restituição destes e dos demais objetos apreendidos. Custas pela ré, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade que ora defiro. Publicada, registrada e intimados de forma presencial e eletrônica. Sentença prolatada e publicada no plenário do Tribunal de Júri, nas dependências do Fórum da Comarca de Planalto, na data de 18 de janeiro de 2023.